somos nós, duros como dominós, ninguém entende os nós de nós. E aí, vamos falar de nós? Como assim nós? DR família a essa hora? Não, eu tô falando daqueles nós que dividem uma corrente em duas ou mais partes, entendeu? Agora que eu não tô entendendo nada mesmo. E aí, bora falar de nós? De outros elementos que compõem os circuitos elétricos? Bom, se nós são pontos do circuito onde a corrente se divide ou se junta novamente, a primeira coisa que a gente tem que falar então é de corrente elétrica, não é mesmo? O conceito de corrente elétrica é bem simples. Ela significa o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, cargas elétricas em todas para o mesmo sentido. E aí vamos sempre lembrar que, na realidade, sempre são os elétrons que se movem, ou então íons positivos, em meio aquoso. E então, seja lá qual for o sinal da carga, se elas estiverem se movendo todas no mesmo sentido em algum meio, naquele meio está havendo uma corrente elétrica, ok? Mas por que é tão importante estar até grifado esse termo ordenado? Porque lembram antes da quarentena, quando a gente estudou a diferença entre materiais condutores e materiais isolantes, e a gente viu que, por exemplo, os metais eram ótimos condutores de eletricidade e eram classificados assim justamente porque eles tinham muitos elétrons livres, mais soltinhos assim do núcleo, a ponto de ficarem se movimentando ao redor dos átomos de metal? Ora, então, num fio metálico como esse que a gente está ilustrando, que esteja conectado num circuito aberto, que não está passando corrente por ele, vai haver movimento de elétrons, porque já há mesmo e muito, só que todo aleatório, caótico, cada um indo para um lado. Mas esse movimento aleatório não leva uma quantidade expressiva de elétrons para lado nenhum, não é mesmo? Você vê que tem 3 elétrons, por exemplo, indo para a esquerda, mas também tem 3 indo para a direita. Aí, tem 3 para baixo, 3 para cima, não adianta, Então, assim, esse movimento aleatório, ele não leva uma quantidade expressiva de elétrons para lado nenhum. Então, você não pode dizer que é um fluxo de elétrons ali naquele fio, entendeu? Para lado nenhum. E é por isso que importa tanto essa palavrinha ordenado, tá? Para que você tenha realmente um fluxo de elétrons ali naquele fio. Agora, quando fechamos essa chave do circuito, que seria o correspondente a você apertar o interruptor para ligar a lâmpada de um cômodo da sua casa, por exemplo. Então, quando você aperta esse interruptor, ou seja, fecha essa chave do circuito, você dá um caminho contínuo aí do fio para circular as carguinhas elétricas. Aí sim você vai ter um fluxo ordenado de elétrons e a gente consegue até calcular a intensidade desse fluxo, que é a nossa corrente elétrica. Vamos ver como? Para medir esse fluxo, que é a nossa corrente elétrica, a gente vai ter que cortar esse fio numa seção reta. O que quer dizer isso? Perpendicular ao comprimento do fio, tá? A gente vai cortar esse fio numa seção reta e vai observar qual é a quantidade de cargas que passa nessa seção reta por segundo, por intervalo de tempo, tá? Por exemplo, se descobrimos que nesse corte que a gente fez aí, nesse fio, passa uma quantidade de carga de 6 coulombs a cada 3 segundos, quanto que dá a corrente I? A corrente que a gente simboliza pela letrinha I é a quantidade de carga que passou na seção que a gente está observando, dividido pelo intervalo de tempo gasto para essa carga passar. Então, vai ser o 6 coulomb dividido por 3 segundos. Corrente, então, vai ser igual a 2 coulombs por segundo. Mas isso para a gente significa ampere, tá? Ampere é a nossa unidade de corrente elétrica. Então, vai se acostumando. Toda vez que a gente calcula corrente elétrica, a unidade de medida que a gente usa é o A, de ampere. Agora vamos fazer uma análise aqui, gente, de sentido da corrente? Bora! Bom, gente, e por que essa análise de sentido é importante, Vocês lembram que eu falei antes da quarentena com vocês que o que de fato se move nos átomos são os elétrons, Um corpo que se torna eletrizado positivamente é porque perdeu elétrons e não porque ganhou prótons? Quem lembra por quê? Os prótons estão aonde? Quietinho
no núcleo, né? Só com reação nuclear que a gente consegue mexer com os prótons que estão no núcleo. Então, carga positiva não se desloca. Quem se deslocam são as cargas negativas, ok? Até aí você já sabe. Então, qual é a nossa conclusão aqui? Essa corrente, que a gente calculou que é 2 amperes, ela tá para a esquerda e ela é uma corrente real, porque ela é o que de fato acontece. Movimento de cargas negativas, tá? Ai, professora, mas por que tem que chamar ela de corrente real? Por um acaso tem um outro tipo de corrente que não seja real? Gente, pior que tem, sinto informar. Mas convencionou-se utilizar uma corrente chamada corrente convencional. Como o próprio nome já diz, convencional. Ela não é uma corrente real, ela é uma corrente de convenção, tá? E qual é o sentido dessa corrente convencional? Bom, vamos primeiro entender o que ela é. A corrente convencional, ela é equivalente à corrente real, só que como se fosse um movimento de cargas positivas. Ora, o que é que seria equivalente a essa corrente para a esquerda se fossem cargas positivas e não cargas negativas que estivessem se movendo? Bom, vamos pensar nessa carguinha aqui. Ela estava aqui à direita e ela foi para a esquerda. Então aqui à direita ficou menos negativo, mais positivo, né? Digamos aqui, no lugar dela ficou mais positivo. E no lugar onde ela foi, ficou mais negativo, ok? Então, vocês concordam comigo que esse movimento de ela ter saído daqui pra cá e ter ficado mais positivo aqui é o mesmo do que uma carguinha positiva sair da esquerda e ir pra direita? Acumular cargas positivas ali? Então, é sempre assim, gente. Todo movimento de carga negativa é equivalente ao movimento de carga positiva no sentido que? Contrário. Então, se todos esses elétrons estavam indo para a esquerda, eu posso considerar esses movimentos como movimento de prótons indo para a direita, tá bom? Se eu considerar todos esses elétrons sendo substituídos por prótons, o movimento não estará mais para a esquerda e será equivalente a cargas positivas se movendo para a direita, tá bom? Aí é que a gente diz que a corrente convencional tá para a direita e ela é de mesmo valor, ela também é 2 amperes, ok? Só que de sentido contrário à corrente real. É como se o que realmente se movesse fosse os prótons, sendo que a gente sabe que são os elétrons. Nossa, professora, você quer judiar da gente, quer dar nó na nossa cabeça? Gente, eu sei que aparentemente não faz sentido, mas faz, viu? Porque olha só, se a gente for estabelecer qual é o campo elétrico aqui, desde que se ligou a chave aqui no circuito, se fechou a chave e a bateria pôde passar uma diferença de potencial aqui para esse fio, estabeleceu-se um campo elétrico aqui que surge na carga geradora positiva e culmina na carga geradora negativa. Então, qual é o sentido do campo elétrico? É indo nesse sentido aqui, né? Ó. Opa! Coincidiu! O sentido do campo elétrico coincide com o sentido da corrente convencional. Não é à toa que se usa a corrente como se ela fosse de prótons. É para que ela coincida com o campo elétrico e fique mais fácil todos os cálculos posteriores. Então, tem um porquê dessa convenção, tá? E realmente ela pode ser substituída pela real e a real por ela a hora que a gente queira. Basta mudar o sentido. Então, lembrem-se sempre disso. Elétron se movendo para a esquerda dá na mesma do que próton se movendo para a direita, tá? Então, vamos combinar um negócio aqui. Todos os próximos exercícios, apesar de vocês saberem que quem se movimenta são os elétrons, a gente vai considerar a corrente elétrica, ó, saindo sempre do polo positivo da bateria e indo, circulando o circuito e chegando no polo negativo da bateria, tá? Porque a gente vai sempre considerar uma corrente convencional, beleza? Outra coisa que a gente vai usar muito nos nossos exercícios e que não corresponde à realidade também é a tal da corrente contínua. A gente vai estar sempre dando um sentido, que é esse convencional, para a corrente. Ela vai estar sempre num sentido só nos nossos exercícios, sendo que nas nossas casas a corrente é alternada, ela não é corrente contínua, tá? O que é uma corrente alternada? Que muda o tempo todo de sentido. É bom vocês saberem esse conceito também, embora a gente não trabalhe muito no ensino médio com corrente alternada, tá bom? Bom, aí só pra gente reforçar mesmo, frisar bastante, olha aí na tela, né? Da mesma forma, se a gente tiver uma corrente real de cargas negativas, de elétrons, para baixo, a nossa corrente convencional equivalente vai ser para cima, no sentido contrário, tá bom? Mas o mais importante mesmo, na hora que a gente está estudando corrente elétrica, é responder. Mas vem cá, como é que a gente estabelece mesmo esse fluxo ordenado de elétrons, hein? O que precisa para surgir uma corrente elétrica? A boa notícia é que a gente já estudou isso quando a gente estava vendo na aula passada sobre campo e potencial e diferença de potencial elétricos. Então, bora relembrar? Vocês devem se lembrar da nossa videoaula passada que se a gente dispor uma carga geradora positiva aqui e outra carga geradora negativa aqui, a gente vai ter
o aparecimento aqui na região ao redor delas de um campo elétrico, se afastando da carga geradora positiva e se aproximando da carga geradora negativa, ok? E aí, como o campo elétrico é uma deformação no espaço, se a gente chegar aqui e colocar uma deformação elétrica no espaço, né? Se a gente colocar uma carguinha elétrica aqui nesse espaço, seja ela positiva ou negativa, elas vão sofrer o quê? Carguinha positiva vai se movimentar para a direita e carguinha negativa vai se movimentar para a esquerda. Então vai aparecer uma força nelas que vai fazer elas se moverem no movimento ordenado. Opa! Corrente elétrica, certo? Movimento ordenado de elétrons, corrente real. Movimento ordenado de prótons ou íons positivos, corrente convencional, que é a que a gente usa, mas que não acontece, ok? Então, se a gente teve um movimento ordenado aqui, foi por conta do quê? É isso que a gente precisa se perguntar, né? Ah, foi por conta da deformação elétrica que existia no espaço, campo elétrico. Ok, concordo, foi por conta do estabelecimento de um campo elétrico mesmo no espaço. Mas o que é que estabeleceu esse campo elétrico no espaço? Uma diferença de potencial elétrico. Lembram que eu falei? Decorem isso, que para existir corrente elétrica precisa haver uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. Gente, uma diferença de potencial elétrico não precisa necessariamente ser uma carga geradora positiva no espaço e outra carga geradora negativa no espaço. Quando a gente coloca o símbolozinho mais para potencial, ele pode simplesmente ser um ponto de maior potencial, tá? Um ponto A que tenha um maior potencial e um ponto B que tenha um menor potencial, tá? Então, vou colocar aqui que o ponto A está ligado à extremidade. Como é que eu faço para esse ponto A ter um maior potencial? Ele pode estar ligado à extremidade positiva de uma pilha, por exemplo. Enquanto o ponto B pode estar ligado à extremidade negativa da pilha. Essa é uma forma da gente fazer com que em A tenha um maior potencial e que em B tenha um menor potencial. E que com isso se estabeleça um campo elétrico nesse sentido aqui, tá bom? Então, gente, agora a pergunta, caiu no Enem. Se eu tivesse nesse, que é um circuito aqui, uma lâmpada, tá? Uma lâmpada podendo ser acesa. E aqui um interruptor, tá? Uma chave. A gente ainda vai ver as representações direitinhas do circuito, mas a chave aí vocês já viram, tá? O quarto tá escuro. Quando eu clico o dedo no interruptor, eu fecho essa chave e imediatamente, ou quase imediatamente, o que vocês observam que acontece, galera? Lógico que você não tem uma pilha, né? Você tem uma tomada lá na sua casa, né? Mas o que acontece quando você fecha essa chave? Quase que imediatamente essa lâmpada acende, né, galera? Agora, por que isso que essa lâmpada acende quase que imediatamente? Os elétrons se movimentam muito rapidamente aqui do polo negativo da tomada até o polo positivo da tomada? É isso? Essa velocidade aqui, velocidade do elétron, é muito alta? É isso? Não, né, galera? Isso foi o que provavelmente muitos alunos marcaram nessa questão, porque esse é um conceito muito errado que se tem, de que as cargas saem e percorrem isso aqui tudo numa grande velocidade, por isso que a lâmpada acende rápido. Mas não é bem assim. As cargas se movem até relativamente lento. Só que acontece que o fio inteirinho tem cargas elétricas, né? Um fio metálico. Então tem carguinhas elétricas aqui bem próximozinho à lâmpada. Quando eu ligo essa chave e se estabelece uma diferença de potencial, na mesma hora se estabelece o que ali, gente? Um campo elétrico. E se estabelece um campo elétrico aqui na região, para a direita, na mesma hora essa carguinha vai se opor ao movimento dele e ser puxada para a esquerda. E aí a lâmpada vai sentir um fluxo de elétrons nela e vai acender, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que essa diferença de potencial entre os pontos A e B, que a gente acabou de ilustrar aqui, não é dado somente por pilha, né? É dado também pela tomada, esses 110 volts, 220 volts, que a gente sabe o que é, né? Das tomadas da nossa casa, é justamente a nossa diferença de potencial. A gente não vai usar tanto o termo diferença de potencial, a gente vai usar mais o termo tensão elétrica. Então, a partir de agora, essa diferença de potencial fornecida para os circuitos elétricos pelas pilhas, pelas tomadas e pelas baterias, a gente vai chamar de tensão elétrica, tá bom? O símbolo vai ser o V e a unidade de medida também é simbolizada por V porque é o volt, tá bom? Qualquer tensão elétrica é dada em volts, beleza?
110 volts, 220 volts, e vocês têm sempre que lembrar que essa tensão elétrica é uma diferença de potencial entre um ponto e outro, tá bom? Agora voltemos àquela nossa lousa sobre o cálculo de corrente elétrica e vamos substituir esse desenho mais real aqui, tá? Por um mais esquemático, tá? Vamos fazer uma representação esquemática do circuito. Ah, professora, mas por que uma representação esquemática? Gente, você vai fazer um monte de exercício de circuito, vai ficar desenhando bateria, fio com elétrons dentro, se movendo, vai ficar desenhando isso toda vez? Não dá, né? Então, bateria, por exemplo, já é um elemento do circuito que a gente vai substituir pelo seguinte símbolo, que não vai representar só bateria, não. Representa bateria, pilha e qualquer outra fonte de energia elétrica para o circuito, tá? A gente vai desenhar a bateria assim, ó. Lembra que aqui à esquerda era o polo positivo dela? Eu faço um tracinho maior, e que é o meu polo positivo, e aqui um tracinho menor, que vai ser o meu polo negativo. Meu polo negativo que eu digo é o meu polo de menor potencial elétrico e o polo positivo de maior potencial elétrico, tá? O fio reto vai continuar sendo o nosso fio reto aqui. Um fio de resistência desprezível, o que é resistência eu já vou falar já já. E também uma resistência não desprezível, né? Que vai substituir o consumidor da energia elétrica do nosso circuito. Aquele que vai transformar energia elétrica em energia térmica. Vai consumir a energia fornecida pela bateria. Aí, já colocamos os símbolos deles aqui. E aí, para carregar a energia elétrica fornecida pela fonte de tensão elétrica até o consumidor dessa energia elétrica, nossa resistência, a gente tem a nossa transportadora de energia elétrica, que é a corrente elétrica, tá? Por que para esse sentido mesmo? Porque lembra que eu falei que a gente vai sempre usar uma corrente convencional, que parte do maior potencial para o menor potencial? Então é esse sempre o sentido da corrente que a gente vai usar, sempre iniciando no polo positivo da bateria ou pilha ou outra fonte de tensão. Tá? Então a corrente elétrica vai estar sempre nesses sentidos que eu estou desenhando aqui, tá? Para o caso desse circuito. E aí, gente, a corrente elétrica é simbolizada por I, cuja unidade de medida é o ampere, né? E a fonte de tensão elétrica, vamos dar nome aos bois? Qual é a letra que a gente usa para simbolizar que aqui existe uma fonte de tensão elétrica? Tensão elétrica não é DDP? DDP a gente não chamava de V, tá? E a unidade de medida também é o V de volts. E o nosso elemento resistivo que consome a energia elétrica, a gente chama de resistência, simbolizada por R, tá? E a unidade de medida é o ohm, tá? Se a gente quer saber qual é o valor dessa resistência, a gente mede ela em ohms. E agora vamos interpretar o que significa tudo isso? Primeiro que isso aqui é um circuito simples, tendo em vista que ele tem somente uma resistência. Todo circuito que tem somente um resistor, ele é chamado de circuito simples, tá? Outra coisa, sempre a fonte de tensão elétrica é necessária para que haja corrente no circuito, lembra? Só tem como ter movimento de cargas quando tem uma diferença de potencial, então aqui a gente tem uma diferença de potencial que pode ser dada por pilha, bateria ou tomada da nossa casa. Aí, por ter uma diferença de potencial e um caminho contínuo, a corrente é gerada e pode circular, e ela circula carregando essa energia potencial elétrica da nossa fonte até um elemento que vai consumir essa energia, que é o nosso elemento chamado resistência elétrica. Mas o que é resistência elétrica? É uma propriedade de alguns elementos do circuito chamado resistores, que, como o próprio nome já diz, consiste na capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica por eles. Na verdade, eles transformam a energia elétrica que ali passa em energia térmica, tá? Ora, então não é de se espantar que quanto maior for a resistência de uma determinada parte do circuito, menor será a corrente elétrica que conseguirá passar ali. É como se as cargas que compõem a corrente estivessem percorrendo um caminho com obstáculos. E é um caminho com obstáculos mesmo, né? São muitos choques com os átomos do fio metálico, entre os próprios elétrons entre si se batem. Então a resistência, ela é um caminho de obstáculos, e quanto mais obstáculos tiver, menor, logicamente, será o fluxo de cargas, ok? Mas se o valor da resistência elétrica influencia no valor da corrente que passa no circuito, seria bom a gente ver também o que é que influencia no valor dessa resistência elétrica, não é? Bora ver no nosso plantão de curiosidades? Da equação que define resistência elétrica, podemos concluir que a resistência à passagem de corrente por um fio condutor depende da resistividade do material de que é feito esse condutor, do comprimento desse condutor em metros, e quanto maior esse comprimento, maior é a resistência desse fio condutor, e também depende da área da seção reta desse fio condutor, do diâmetro do fio, tá bom? Da largura, da grossura do fio.
E quanto maior for a grossura do fio, menor será a resistência. A gente até pode fazer como setinha aqui, ó. Comprimento do fio é diretamente proporcional à resistência, o que quer dizer que se eu aumento o comprimento 2 vezes, por exemplo, eu aumento a resistência 2 vezes também. Quanto mais eu aumento o comprimento do fio, quanto mais o fio é comprido, maior é a resistência dele. Por outro lado, quanto maior é a área do fio, quanto mais grosso ele é, menor é a resistência. E por que a resistência aumenta quando aumentamos o comprimento do fio, mas diminui quando aumentamos a largura do fio? Ora, gente, corrente elétrica não é um movimento ordenado de cargas elétricas? Imagina que esses carrinhos aqui são cargas elétricas, tá? E eles estão no movimento ordenado. Esse movimento vai ser facilitado ou dificultado se a gente aumentar a quantidade de trânsito, né? Imagina, quando você tem um fio maior, você tem um trânsito maior de elétrons também, então a sua corrente tem é mais difícil passar os elétrons, não é? É mais difícil eles fluírem se o trânsito aumenta, ok? Então, quando você duplica o comprimento do fio, você também duplica o trânsito de elétrons, então a corrente encontra mais dificuldade para passar, então maior é a resistência. E digo mais, se por exemplo esse fio aqui, esse fio B, digamos assim, fio A e fio B, se esse fio B ele for o dobro do fio A, se ele aumentou 2 vezes em relação ao A, o comprimento dele, então essa corrente ela vai ter uma resistência 2 vezes maior à passagem dela, tá bom? Ou seja, se o comprimento duplica, o R também fica, ó, 2 vezes maior, tá? O R, a resistência desse fio B é 2 vezes maior do que a resistência nesse fio A. Porque resistência e comprimento, a gente vê aqui da fórmula que são grandezas diretamente proporcionais, tá? Sempre que uma grandeza física for dada por uma fração, o que tiver no numerador da fração vai ser diretamente proporcional à grandeza física. Ou seja, se eu aumento aqui 3 vezes, a resistência também aumenta quanto? 3 vezes. Se eu aumento aqui 1000 vezes, a resistência também aumenta quanto? 1000 vezes. Ou seja, tudo que eu fizer de aumento com o comprimento do fio vai aumentar também proporcionalmente a resistência, tá ok? Já quando o fio é mais grosso, ou seja, o diâmetro do fio é maior, aí a gente viu que a gente tem uma resistência diminuída, né? Então vamos entender por quê? Bom, gente, agora é bem mais simples ainda. O que você vai pensar é o seguinte: se você tem uma corrente, um fluxo de elétrons querendo passar num fio com menos espaço e um fluxo de elétron querendo passar no fio com mais espaço, tá? Então, qual é o lugar que vai estar mais facilitado de passar? Quando o fio é mais grosso, o fluxo acontece com mais folga, beleza? Se fosse carrinho mesmo, melhor transitar numa estrada com várias faixas do que com uma faixinha estreita, beleza? Então, no fio B vai ter uma menor resistência à passagem da corrente elétrica. E digo mais, né? Sempre que a área duplica de tamanho, acontece o contrário com a resistência. Se a área duplicar, a resistência vai ficar, ó, dividida por 2, tá bom? Ela vai ficar multiplicada por meio, tá? Então, se a área aumenta 2 vezes, a resistência fica dividida por 2, porque são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? O que acontece com uma, acontece o contrário com a outra, beleza? Então é o seguinte: toda vez que você tiver um fio mais grosso, você vai pensar que a corrente passa com mais folga e, portanto, que esse fio oferece uma menor resistência à passagem da corrente. Quantas vezes mais grosso um fio for do que o outro, tantas vezes menor é a resistência que ele oferece à corrente. Para alguns determinados resistores chamados ômicos, a gente tem que a resistência deles é constante. E quando a gente tem um resistor com resistência constante, ele recebe um nome especial, que é resistor ômico, e ele obedece a uma relação matemática que relaciona todas essas 3 grandezas que a gente acabou de estudar: corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Todas elas são relacionadas pela lei de Ohm, que carinhosamente você pode chamar de você ri, para você se lembrar da fórmula, tá bom? Porque vai ser uma fórmula que a gente vai usar muito, então bota isso na sua cabeça: você ri, você ri, você ri, você ri, mantra, para decorar essa fórmula aí, tá? Tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes corrente elétrica. Bora aplicar essa equação em alguns exercícios que vão ser gêmeos dos que vão estar lá na plataforma para vocês? Vamos treinar? Anotem esses exercícios no caderno de vocês e prestem bem atenção, tá? Para vocês fazerem bem parecido lá. Primeiramente, bora interpretar o que é que o exercício 1 está pedindo da gente. Em um circuito simples, o que é um circuito simples? Esse que está desenhado aqui, ó, que tem apenas um elemento resistor, que oferece resistência à passagem dessa corrente aqui, tá? Nesse sentido. Por que nesse sentido? Porque aqui tem uma fonte de tensão cuja extremidade positiva
tá aqui, né? Então a corrente parte daqui, então é nesse sentido. E aqui, nossa tensão elétrica a gente chama de V, beleza? Então esse é um circuito simples porque tem apenas um resistor, uma resistência elétrica. O exercício é basicamente nos dar duas dessas variáveis e nos pedir a outra, tá? Independente de qual ele dá e de qual ele pede. Então a gente vai com certeza usar a nossa lei de Ohm aqui. Vamos ver os exemplos de uso dessa equação. Presta bem atenção porque a gente vai usar ela bastante nessa matéria. Em um circuito simples, qual é o valor, letra A, da corrente elétrica, que a gente simboliza com a letrinha I, da corrente elétrica I, quando a tensão elétrica V é 15 volts, ou seja, quando a tomada nos fornece, ou a pilha nos fornece uma DDP de 15 volts, e quando a resistência no circuito é 30 amperes a passagem dessa corrente. Então, quando o circuito oferece uma resistência de 30 amperes, mas a fonte oferece uma diferença de potencial de 15 volts, a gente vai ter uma corrente de quanto? Bom, gente, nossa corrente tá aqui, né? E se o R tá multiplicando a corrente nessa fórmula, como é que ele passa para o outro lado? Dividindo, né? Deixa a corrente aqui no mesmo lugar, porque para descobrir ela você tem que isolar ela nessa equação aqui, né? Então, para isolar ela, você tem que passar o que está multiplicando ela para o outro lado, dividindo. Quem que estava do outro lado? O V. Então, o V continua do outro lado, o R vai para o outro lado dividindo, para o outro lado da igualdade, né? O R vai para o outro lado da igualdade dividindo, e a gente fica com corrente elétrica é igual a 15 volts dividido por 30 ohms. Quanto que é 15 dividido por 30, gente? É meio, não é? 0,5 amperes, que a unidade de medida de corrente é o amperes, ok? Bom, letra B. Qual é o valor da resistência elétrica? Então ele quer saber qual é o valor desse R quando a tensão é igual a 60 volts e a corrente elétrica que passa no circuito é 15 amperes. Bom, resistência está sendo multiplicada pela corrente elétrica de 15 amperes, não é? Então essa corrente vai passar lá para o lado de lá. Mas quem já está lá no lado de lá? A tensão elétrica. Quando a corrente passar, ela vai passar dividindo a tensão, porque ela estava multiplicando o R, tá bom? Então, isolou o R, agora é só substituir. 60 aqui no V, 60 volts, dividido pela corrente de 15. Resistência é igual, então, quanto que é 60 dividido por 15? 4, certo? 4 ohms, porque a unidade de medida de resistência elétrica é o ohm, que é esse símbolozinho que parece uma ferradurinha de cavalo, ok? E agora vamos para a letra C. O que está pedindo a letra C? Qual é a tensão elétrica no circuito? Qual é a tensão elétrica que a bateria fornece, que a pilha fornece? V. Quanto é V? Quando a corrente elétrica que percorre o circuito é de 7 amperes. Gente, vamos fazer de cabeça isso? Ó. Corrente que percorre o circuito é 7 amperes. E a resistência do circuito é 30 ohms. Ora, tensão elétrica da bateria é a multiplicação dessas duas grandezas, né? Da corrente pela resistência. Ou da resistência pela corrente. Tanto faz, 30 vezes 7 dá quanto? 210, né? Então já dá pra você fazer de cabeça que isso daqui vai ser 210. Mas vamos fazer aqui, ó. Você ri. V é igual, então, a 30 ohms vezes 7 amperes. V é igual a 210 volts. A unidade de medida da tensão elétrica é volts. Galera, tem muitos livros que usam, justamente porque a unidade de medida é dada em V também, que é igual ao símbolo que eu uso aqui. Tem muitos livros, então, que optam por usar a letra U, tá bom? Mas eu gosto de usar a letra V, eu confesso que eu gosto de usar a letra V justamente para vocês lembrarem dessa fórmula aqui, por essa frase fácil, tá? Você ri, beleza? Eu gosto desse mnemônico, acho ele facinho. Então, na nossa matéria, V vai ser sempre medida de tensão, símbolo de tensão elétrica e de DDP, beleza? 210 volts, ok. E é isso, galera, bem tranquilo, né? Então pode treinar bastante, tem alguns exercícios lá na plataforma para vocês, parecidíssimo com esse aqui, beleza? Treina lá, treina lá. Mas professora, até agora você não falou de nó. É porque, gente, até agora nós estávamos vendo circuitos simples, com um resistor apenas. Mas se acrescentarmos mais resistores nos circuitos, e dependendo do modo como nós os associarmos, aí começaremos sim a falar de nós. Bom, galera, quando temos vários resistores nos circuitos, nós podemos posicioná-los de 3 formas diferentes. Associados em série, em paralelo ou de forma mista, que junta essas duas outras formas. Daí, quando a gente entende as características de cada associação, a gente consegue transformar esses circuitos mais complexos em circuitos mais simples, como aqueles que a gente já vinha estudando, circuitos simples, de um resistor só, tá bom? Vamos ver? Vamos começar com a associação de resistores em série. Vamos começar pelas duas características principais desse tipo de associação. Primeiro, essas associações oferecem apenas um único caminho possível para a corrente elétrica.
E, portanto, como tem um único caminho para a corrente, cada resistor vai consumir um pouquinho da tensão elétrica da fonte, tá bom? Então, os resistores vão dividir a tensão elétrica que veio da fonte através da corrente elétrica. Bom, com essa primeira característica, qual desses vocês acham que é o circuito em série? Qual é, dentre esses dois, aquele que oferece um único caminho para a corrente elétrica, hein? Para responder isso, vamos tentar fazer o caminho que a corrente faria em ambos os circuitos, tá? Aqui, a corrente sempre sai, corrente convencional, sempre sai do polo positivo da bateria, tá? Do maior potencial para o menor. Então, ela vai fazer esse caminho aqui, ok? Corrente elétrica, independente do valor dela, ela passa aqui, passa aqui, passa aqui e volta para cá, ok? Vai do maior potencial para o menor. Ora, a mesma corrente passou em todos os três resistores sem se dividir em momento nenhum, ok? Então, já sacamos qual é o circuito em série, ok? Ele é desse tipo aqui. Em série. Os resistores estão... Nesse circuito aqui, os resistores estão associados em série, tá bom? E por que sabemos isso? Porque esse circuito aqui está oferecendo um único caminho para a corrente. Caminho único para a corrente elétrica. Beleza? Show! Voltando ao slide, então o circuito em série é tipo um desse aqui, ó. E se a gente quiser transformar esse circuito em série em um mais simples, com um resistor apenas, a gente pode substituir esses três resistores associados em série por um resistor que a gente vai chamar de equivalente a eles. E esse resistor, como é que a gente calcula, gente? Bom, para associações em série, o valor da resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências, tá bom? Então a gente vai ter que esse resistor equivalente, que pode substituir esses três resistores em série, vale R1 mais R2 mais R3, beleza? Simples, né? E aí, tendo substituído esses três resistores por um só, e estando já com um circuito simples, se a gente quiser, a gente pode calcular a corrente elétrica que passa nesse circuito através da lei de Ohm. Vamos fazer um exercício para treinar? Bora! Exercício 2, galera. Circuito em série, porque ó, todos os resistores estão compartilhando o mesmo caminho para a corrente, que sai do potencial maior para o menor, nesse sentido aqui, ok? Então, uma única corrente passa nos três resistores, então eles estão em série. Resistores em série, como é que a gente calcula o resistor equivalente a eles? Ou seja, aquele resistor que a gente poderia substituir esses três por um único resistor. Bom, a gente já viu que para circuito em série, a resistência equivalente é dada simplesmente pela soma de todos os resistores em série. Então vamos lá? Vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Que vai ser igual a 20 mais 10 mais 50. Quanto que dá essa conta, galera? Resistência equivalente no circuito vai ser igual a 30 mais 50, 80, certo? 80 o quê? Ohms, que é a unidade de medida de resistência. Gente, o que quer dizer então que eu tenho uma resistência equivalente aqui de 80 ohms? Quer dizer que se eu pegasse todos esses três resistores, eu poderia substituir por um só de 80 ohms, beleza? Agora, qual é a corrente elétrica na associação? Qual é essa corrente elétrica aqui, ó? Isso que ele está perguntando. Bom, a gente sabe da fórmula você ri, né? Você ri, que a corrente elétrica, quando isolada, ela fica igual a tensão elétrica, o R estava multiplicando, passa dividindo. Então, corrente elétrica é sempre tensão elétrica dividido por R, né? Vamos lá, então? Tensão elétrica dividido por R. Só que a gente tem uma tensão só para o circuito e três resistências. Qual resistência que a gente usa? Ué, professora, a gente usa resistência equivalente. Muito bem. Para descobrir a corrente que passa nas três resistências, você vai tomar a corrente que passaria numa resistência equivalente a essas três, ok? Então, vai dar tensão 240 dividido pela resistência equivalente que a gente acabou de calcular, 80, né? 24 por 8, 3. 240 dividido por 80, 3 amperes, que é a nossa unidade de medida de corrente elétrica, ok? Então, a corrente total que passa aqui no nosso circuito em série é de 3 amperes. Gente, agora observe aqui no próprio circuito. Se eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial no circuito inteiro de 240, e cada resistor consome um pouquinho dessa tensão elétrica, a gente vai descobrir agora na letra C de quanto é esse pouquinho de tensão elétrica que cada resistor consome, ok? Então, o resistor 1, ele consome quanto desses 240 aqui? A gente vai descobrir como. Você ri, né, gente? Ó, como você ri, sabendo qual é a corrente que passa aqui na resistência de 20, só multiplicar, né? 20 vezes 3, V1 igual a 60, né? Então, V1 é igual a você ri, só que esse R é o R1, ok? Então, V1 é igual a 20 vezes qual é a corrente que passa? 3. V1 é igual, então, a 60 volts. Então, desses 240 volts aqui, 60 já foram consumidos só de a corrente passar nesse primeiro resistor, ok? E agora, quanto que sobrou? 240 menos 60, 180, né? Essa corrente continua carregando 180 de tensão elétrica para os próximos resistores aqui. Então, vamos ver como esses 180 volts se distribuem nos próximos resistores? Bora! V2, gente, novamente, R2 vezes corrente. E V3 é o resistor 3 vezes a corrente que passa. A corrente é sempre a mesma porque o circuito está em série. Ok, gente, então, quanto que vai ser V2 aqui? R2 é 10, vezes a corrente que é 3,
vai dar V2 é igual a 30 volts. E aqui, eu nem precisaria calcular, porque a gente já sabe que desses 240, essa corrente deixou uma tensão de 60 volts aqui no resistor 1, foi consumida 60 volts dela no resistor 1, ficou 180. Corrente elétrica continuou carregando aqui 180 volts da tensão inicial. Desses 180 volts, 30 volts foram consumidos na resistência 2, ok? 180 menos 30, 150. Então, o cálculo que a gente vai ter que fazer aqui, ó, para quando a corrente passar pelo R3, quanto que ela vai deixar de tensão, vai ser, ela vai ter que deixar 150 de tensão aqui, para voltar zerada aqui, ó, pro menor potencial da pilha, beleza? Então, vamos ver se aqui vai dar 150 mesmo. V3 é igual a R3, que é 50, vezes a corrente, que é 3, né? Certinho, né, gente? Ó, a tensão elétrica consumida nesse resistor 3 vai dar exatamente 150 volts. Fechou? Sempre façam isso, viu, gente? Tirar a prova aí, ó. Vamos ver se o exercício está certo, ó. 150 mais 30, 180 mais 60, 240. Isso mesmo, bateu com a tensão total que havia sido distribuída pela fonte ao circuito. Beleza? E agora sim, galera, nós chegamos nos nós. Porque nas associações em paralelo, a corrente I se divide nos nós. Tá, e cadê os nós aqui? Vamos ver o caminho da corrente pra gente mesmo descobrir aonde estão os nós? Bora. A corrente sempre sai do maior potencial da fonte até o menor e vai até o menor potencial, ok? Então ela sai daqui, o sentido dela é esse. Quando ela chega aqui, opa, já descobriram onde é o nó? Quando ela chega aqui, ela tem duas possibilidades de caminho. Ou ela pode descer aqui, no sentido de R1, ou ela pode continuar para ir levar essa energia potencial para os outros resistores R2 e R3, ok? O que ela vai fazer quando ela chegar aqui? Ela vai fazer exatamente isso, ir para esses dois caminhos, ok? Uma parte vai vir para cá, a gente vai chamar de I1, beleza? Porque passa no resistor 1. E a outra parte vai continuar. Então, galera, aqui, um ponto onde a corrente se dividiu em dois caminhos, a gente chama o quê? De... Esse ponto onde a corrente se divide em dois caminhos, a gente chama de nó. Beleza? É isso que é o nosso nó, que a gente está tentando começar a falar desde o início da aula, beleza? É um ponto do circuito que só existe nas associações de resistores em paralelo, ou nas mistas, que misturam o paralelo com o em série, em que a corrente elétrica se divide em dois caminhos, tá bom? Beleza, aqui, quando ela chega nesse nó, esse tantinho de corrente aqui também se divide na, que a gente vai chamar de I2, porque ela passa no resistor 2, e no restinho de corrente aqui, que a gente já pode chamar de I3, porque é ela que vai passar aqui, ó, no resistor 3, ok? Aqui tem um nó? Não, né? Porque a corrente mudou de direção, mas não é um nó, porque a corrente não dividiu-se aqui em outras partes. A mesma que era aqui é aqui também, tá bom? Ela só continuou andando, ela não se dividiu. Então aqui não é um nó. Aonde que vai ser nó de novo? Tá, a I3 continua vindo aqui, né? I3, vem aqui, aí chega aqui, não passou por resistência nenhuma, chegou aqui. A I2 também desceu aqui, né? Chegou aqui, I2. I2 mais I3 vai somar aqui, vão se juntar e dar origem a essa correntezinha aqui, que a gente não vai nomear. I1, que desceu. Mas essa correntezinha aqui, lembra, ó, essa correntezinha aqui é a mesma dessa, em que essa total se separou entre I1 e ela, né? Então essa corrente aqui, mais a I1, vai dar novamente a nossa corrente, que eu vou chamar de total aqui, tá bom? Corrente total. Gente, basicamente é assim que funciona, beleza? Um circuito em paralelo. Só para vocês entenderem. E a corrente que sai do maior potencial e a corrente que volta para o menor potencial, elas são iguais, ok? Só que elas carregam energias diferentes. Essa daqui estava com o máximo de energia potencial elétrica para poder, ó, acender essas lâmpadas aqui ou fazer funcionar esses aparelhos. Mas aí depois de consumir essa energia elétrica, essa corrente volta sem nenhuma tensão elétrica para se recarregar aqui de tensão na bateria, ok? E é assim que funciona o circuito. Os circuitos no geral. O em paralelo, a única coisa é que ele tem nós e as correntes se dividem. A corrente se divide, beleza? E depois se junta de novo, ok? Veja que nesse circuito elétrico aqui, a corrente se divide quando chega num nó. Mas a tensão elétrica, como só é consumida nos resistores, ela vai ser a mesma nesses fios retos aí que não tem resistores, né? Então, cada resistor, percebam, eles estão entre as mesmas tensões, entre as mesmas extremidades. Então, eles vão ter... Todos os resistores vão receber a mesma tensão elétrica, que no caso do circuito em paralelo, vai ser a mesma tensão da fonte, ok? Então essas são as duas características principais dos circuitos em paralelo. E da mesma forma que a gente fez com o em série, aqui também a gente pode substituir todas essas resistências em paralelo por uma única que a gente chama de resistência equivalente. Essa resistência equivalente pode ser calculada como? É um pouquinho mais difícil o cálculo do que o em série, mas é tranquilo também. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das outras resistências, tá bom? Então é uma soma também, só que é uma soma de inversos, beleza? Não esqueçam disso. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Vamos supor que você tenha 10 resistências em paralelo. Você pode calcular com essa fórmula as 10. 1 sobre R1, 1 sobre R2, até 1 sobre R10, né? Agora, quando a gente só tem duas resistências em paralelo, compensa às vezes a gente usar essa outra fórmula aqui, que só pode ser aplicada de duas em duas resistências, tá bom?
Como que é essa fórmula aqui? É a resistência equivalente de dois resistores em paralelo é o produto dos dois resistores dividido pela soma dos dois resistores. Então, nessa equação aqui, a gente tem o produto pela soma, tá bom? Então, a gente tem essas duas maneiras. Ou a soma dos inversos, que abrange um cálculo de muitas resistências, ou o produto pela soma, que você só pode usar para calcular se você estiver calculando de 2 em 2 resistores, tá bom? Como é que a gente calcula a corrente que passa no circuito em paralelo? Bom, da mesma forma que a gente fez com o circuito em série, a gente vai transformar esse circuito em paralelo em um circuito simples, com um resistor equivalente só. E aí a gente vai poder calcular a corrente que passa nele através da lei de Ohm, tá bom? Bora fixar com o exercício. Agora vamos para o nosso exercício 3. Primeiramente, entender o que ele está pedindo. Bom, galera, primeiro vamos dizer por que essa associação está em paralelo, hein? Porque quando a corrente sai aqui do polo positivo da bateria, quando ela chega, ela tem duas opções de caminho, certo? Ela pode vir para baixo e ela vai, de fato, vir um pouco para baixo e outro pouco vai continuar, tá bom? Então aqui também tem um nó em que ela se divide, né? Ok? Então, por haver nós, aqui ela se junta, aqui ela se junta. Então, em todos esses nós, a corrente ou se divide ou se junta. E pela corrente se dividir ou se juntar nesses nós, dizemos que esse circuito é em paralelo, ok? E aí, como calcular a resistência equivalente dele? A fórmula que a gente acabou de ver é que 1 sobre a resistência equivalente do circuito em paralelo é igual à soma do inverso de todas as resistências. Então, 1 sobre R1, mais o inverso de R2, que é 1 sobre R2, mais o inverso de R3, que é 1 sobre R3, ok? Quanto que isso vai dar? Então, 1 sobre resistência equivalente, copiando de novo, vai ser igual a 1 sobre R1 vale quanto? 1 sobre 30, mais 1 sobre R2 vale 20, né? Mais 1 sobre 20, mais 1 sobre R3. Quanto que vale R3? 60. Ok? Agora a gente vai ter que fazer, ó, para fazer esse cálculo de fração, a gente tem que fazer o MMC, né? Mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum? É o 60, né? Que é o maior número aqui, 60 vezes 1, 60. É o mínimo múltiplo comum entre eles. Então a gente vai ter aqui que 1 sobre resistência equivalente, é igual ao MMC aqui, ó, que é 60. 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. 60 por 20, 3 vezes 1, 3. 60 por 60, 1 vezes 1, 1. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 3, 4, 5, 6, 6 sobre 60. Agora, gente, para resolver isso daqui, a resistência equivalente, que é o que você quer descobrir, não está no denominador, então vamos multiplicar cruzado aqui, ok? 6 vezes resistência equivalente vai ser igual a 1 vezes 60, tá? 6 resistência equivalente vai ser igual a 1 vezes 60. Resistência equivalente, então, como 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 60 dividido por 6, que é igual a 10. Nossa, que difícil, hein? 10 o quê? 1. Finalmente. Beleza, gente. De posse desse valor aqui de resistor, que seria o resistor que poderia substituir tranquilamente esses 3 resistores aqui por um só, a gente então já pode calcular a corrente total no circuito. A corrente total no circuito é aquela que passaria nesse resistor de 10, né, com essa mesma tensão de 60. Então, tensão total do circuito dividido pela resistência equivalente, ou resistência total ali do circuito. Tensão é 60, né? Resistência equivalente você calculou que é 10, então a corrente elétrica que sai do polo positivo da bateria, viu, gente? Não é que tá aqui ou aqui, não. Essa que sai aqui do polo positivo da bateria, ou então a que passou por todo o circuito e tá voltando aqui. Essa corrente é igual a 60 dividido por 10, 6. 6 amperes, beleza? Como a corrente se divide e a corrente ela é atrapalhada pela resistência, a passagem dela é atrapalhada pela resistência, concorda comigo que no resistor menor vai ser onde vai passar a maior corrente? Então, ó, a maior corrente vai ter que ser o I2, viu? Vamos conferir depois se vai dar isso mesmo? A maior corrente vai ter que passar aqui, na resistência número 2, beleza? O I2 vai ser a maior. E qual vai ser a menor? A que tiver que enfrentar a maior resistência, ó. A corrente I3 vai ser a menor, ok? E a corrente I1 vai ter um valor intermediário aí, beleza? Essa análise a gente já pode fazer, ok? Deixa eu apagar esses daqui para não confundir, tá? Beleza. Então, gente, ó, quanto que vai ser I1? I1 vai ser a tensão elétrica consumida por esse resistor dividido por esse resistor aqui. Você sabe qual é o valor desse resistor, mas você sabe qual é a tensão elétrica que ele consome? Vamos lembrar do slide sobre associação em paralelo, que todos os resistores associados em paralelo recebem a mesma tensão elétrica, que no caso aqui é a tensão da fonte, tá? A mesma tensão elétrica de 60 volts está entre esses nós. Então, se aqui é 60 volts, 60 volts, 60 volts, fica fácil, né, gente? Ó, a corrente vai ser sempre os 60 volts dividido pelo respectivo resistor, tá bom? Resistor 1, resistor 2, resistor 3, ok? Corrente 1, então, é igual a 60 volts dividido por quanto que é o R1? 30. 60 volts dividido por 30 vai dar 2 amperes, ok? E 2, 60 volts dividido por qual é o R2? 20. 60 dividido por 20, 3 amperes, beleza?
E agora, vamos calcular o I3. I3 vai ser igual a 60 dividido por, né? Porque entre os terminais aqui vai ser consumido 60 volts, mas vai ser consumido por uma resistência também de 60 ohms. Então, 60 dividido por 60, I3 vai dar igual a 1 ampere. Falei pra vocês, gente, que I2 ia ser a nossa maior corrente elétrica. Por quê? Porque tá passando pela menor resistência, que é 20 ohms, ok? Então, tudo certinho aí. Outra coisa interessante, olha só. Essa corrente aqui não era corrente total, essa que acabou de sair da bateria, ela era quanto, galera? Vocês calcularam aqui que ela é 6 amperes, né? Olha que interessante. Ela estava aqui nesse ponto com 6 amperes. Aí, I1 é 2 amperes. 2 amperes desceu ali para a resistência R1. Continuou, então, 6 menos 2, continuou 4 amperes para esse nó aqui, né? Nesse nó, desses 4 amperes que sobraram, 3 amperes vieram aqui para baixo, ok? Porque I2 é 3 amperes. E continuou 1 ampere, que é justamente o nosso I3, ok? Então, fechou a nossa conta. Esse 1 vai juntar depois com esse 3, 4. Esse 4 amperes que está aqui nesse nó vai juntar com esse 2 que desceu e vai dar 6. E aí vai voltar novamente 6 amperes, uma corrente de 6 amperes para o potencial negativo da pilha, beleza? E é assim que se interpreta um caminho da corrente elétrica pelo circuito, deixando tensões elétricas serem consumidas por cada resistor. E para finalizar, galera, bora ver uma forma mais simples de calcular essa letra C, através de um truque matemático que não só vai facilitar a sua vida, deixar mais rápida a conta, como você vai poder usar mesmo que não seja dada a tensão da fonte, tá bom? Então é muito útil esse truque aqui, presta atenção. Se for te dado só a corrente que chega aqui ao primeiro nó, você tem que a corrente que chega aqui é de 6 amperes, e você tem o valor de cada resistor onde essa corrente vai se distribuir. Pergunta, sem essa tensão aqui, você tem como saber qual é o valor que vai para cá, que vai para cá e que vai para cá? I1, I2 e I3? Tem, galera, você não precisa dessa tensão aqui. E por quê? Simplesmente porque, como eu disse, a corrente elétrica vai ser tanto maior quanto menor for a resistência a ela. E vai ser tanto menor quanto maior for a resistência a ela. Sabendo que corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência oferecida a ela, a gente pode concluir que essa corrente de 6 amperes ela vai se distribuir proporcionalmente nessas 3 resistências de acordo com o valor dessas resistências. Vamos lá, vamos para a prática. Como é que seria esse macete? Bom, primeira coisa é que você vai achar qual é a resistência de maior valor, tá? Para saber aonde é que vai passar a menor corrente. A menor corrente a gente vai chamar de X, tá? E aqui vai passar um valor múltiplo de X. E aqui vai passar também um valor múltiplo de x, tá? Vamos ver de quanto é esse múltiplo de x. Agora presta muita atenção no que eu vou fazer, porque é essa atenção aqui que vai fazer você entender qual é o truque. Quantas vezes 60 é maior do que 20? Para responder essa pergunta, basta você dividir 60 por 20, não é? Quanto que dá 60 por 20? 3. Se 20 é 3 vezes menor do que 60, essa corrente vai ser 3 vezes maior. Se aqui era x, essa corrente vai ser 3x. Tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer com essa resistência de 30. Ó. Quanto que é 60 dividido por 30? 2, professora. Bom, se o 30 ohms é 2 vezes menor do que essa resistência de 60 ohms, então quer dizer que a corrente que passa aqui é 2 vezes maior. Se a corrente que passa aqui é x, essa daqui vai ser 2x, tá bom? Então a gente já sabe proporcionalmente que a menor corrente é essa no maior resistor, é x, e proporcionalmente essa é 3x, porque 20 é 3 vezes menor do que 60, e essa é 2x, porque 30 é 2 vezes menor do que 60, beleza? Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. A soma dessas 3 correntes tem que dar essa corrente total de 6 amperes. Então vamos fazer 2x mais 3x mais x tem que dar 6 amperes, beleza? 2 mais 3, 5, mais 1, 6. 6x vai ter que ser igual a 6 amperes. X, então, é igual a 6 dividido por 6, que é igual a 1 ampere. Agora você achou, ó, a I3, não é? Ó? I3 não era 1 ampere? Então, vamos lá. I1, que é a que passa no resistor 1. 2 vezes 1 ampere dá 2 ampere. I2, que é a que passa no resistor 2. 3 vezes 1 ampere, 3 vezes x, né, que deu 1 ampere, 3 vezes 1 ampere, 3 ampere. E I3, que era só x, é só 1 ampere. I3 é igual a 1 ampere, ok? Veja se não é os mesmos valores, certinho? Então, é uma forma mais fácil de calcular, que quando você começar a se acostumar, você vai fazer esse tipo de exercício bem mais rápido, tá? Agora vamos treinar as características desses dois tipos de associações.
porque é importante que vocês saibam de cor essas características. E acho que a partir desse experimento vai fazer mais sentido para vocês. Temos aqui um circuito em série e outro em paralelo. Para começo de conversa, qual é o em série e qual é o em paralelo? Bom, é claro que o em série só pode ser esse daqui, né? Que nos fornece somente um caminho possível para a corrente elétrica, beleza? E o em paralelo é esse, que é o único que tem nós, onde a corrente se divide. Sendo esse circuito aquele que oferece apenas um caminho para a corrente, o que aconteceria se uma dessas duas lâmpadas queimasse? A outra apaga. Por quê, gente? Ora, vocês lembram daquela chave? Aqui a gente tem uma possibilidade de abrir o circuito, né? Quando a gente retira essa lâmpada, a gente está abrindo um circuito. Com o circuito aberto, a corrente elétrica não passa por esse único caminho, não é mesmo? Bom, então agora a gente está fechando a chave, fechando o circuito de novo, e aí a corrente encontra caminho para ela passar, beleza? E no circuito em paralelo, que justifica até eu estar de óculos, vocês vão entender por quê. E no circuito em paralelo, se eu retirar uma das lâmpadas, o que acontece com a outra, hein? O que vocês imaginam? O que vocês imaginam que vai acontecer se eu retirar uma das lâmpadas? Se uma delas queimasse, o que ia acontecer? A outra permanece acesa. Bom, eu já expliquei por que a outra apagou no circuito em série. Vale a mesma explicação aqui para o circuito em paralelo. Quando você retirou essa lâmpada aqui, você abriu o circuito nessa região, não passa mais corrente aqui. Só que veja bem, esse não é o circuito que tem uma outra possibilidade de caminho para a corrente? Então ela não passa aqui, mas ela passa, ó, aqui, beleza? Ela continua passando nos outros caminhos do circuito em paralelo, beleza? Que no caso aqui é só mais um. Pergunta então, na nossa casa, vocês acham que os eletrodomésticos estão ligados em série ou em paralelo? Uai, professor, em série, né? Porque aí quando meu irmão estiver tomando banho e desligar o chuveiro, a lâmpada do meu quarto apaga. Não pode, né, produção? Né? Não pode ser em série de jeito nenhum, né? Já pensou? Vamos deixar o seu irmão tomar banho e desligar o chuveiro e a sua lâmpada permanecer acesa, né? Por favor. Bom, é claro que nas nossas residências os eletrodomésticos são todos associados em paralelo, viu, gente? Por que em paralelo? Para justamente isso, para a gente poder desligar um aparelho sem o outro desligar também, ok? E, bom, para uma outra coisa aqui que vocês devem ter reparado na diferença também. Deixa eu ligar as duas de uma vez e vocês reparam. Qual é a outra diferença básica entre eles? O brilho, né, gente? Olha em paralelo o brilho de uma lâmpada sozinha e olha como cai o brilho aqui nas lâmpadas em série. Por que isso acontece? Bom, pessoal, vamos lembrar que o brilho das lâmpadas está associado à energia térmica, energia luminosa, né? Que surgiu a partir da transformação da energia elétrica que veio, ó, da tomada, da tensão elétrica, então, né? Como é que funciona a tensão elétrica nas associações em série? Os resistores dividem a tensão elétrica da tomada, não é mesmo? Se eles dividem, eles vão pegar o valor da tomada, vamos supor que fosse 220 volts o valor da tomada, e cada um desses vai consumir só 110, eles dividem a tensão da tomada. E esses daqui, opa, olha só, vamos supor que a tensão da tomada está vindo para cá, tá bom? Está vindo aqui. E aqui é polo positivo, vamos supor 220 volts, aqui é 0 volts. Aqui então, nesse fio todo liso, que não teve nenhuma resistência para consumir essa tensão, vai continuar sendo 220. E aqui nesse fio todo liso vai continuar sendo 0 volts. 220 volts, 0 volts. Ou seja, essa lâmpada aqui, que está entre um terminal de 220 volts e o outro terminal de 0 volts, ela está com uma diferença de potencial de 220 volts. E essa lâmpada aqui, que também está entre o potencial de 220 e outro de 0, ela está sentindo uma diferença de potencial também de 220 volts entre os seus terminais. Então, resistores que estão associados em paralelo, eles sentem a mesma tensão, porque as extremidades deles são pontos que estão na mesma diferença de potencial, que compartilham a mesma tensão elétrica, então, da fonte, ok? Agora, vocês percebem que não é pouco que o brilho dessas em paralelo é maior do que o brilho das em série? A gente vai ver por que na nossa próxima videoaula, beleza? Que a gente vai falar de potência elétrica e efeito Joule.
Mas já adianto, a relação que a potência elétrica tem com a tensão elétrica é uma relação quadrática. Então, esse brilho aqui é 4 vezes maior do que esse aqui. Mas aí a gente conversa mais na próxima videoaula. Agora que você já captou bem como funcionam esses dois tipos de associação, em série e em paralelo, bora juntar elas duas num terceiro tipo de associação, que é a associação mista de resistores? Bora! Bom, galera, agora a gente chegou no tipo de associação mais complexo que a gente tem, que é uma associação mista, por ser uma mistura de associações em série e em paralelo de resistores, beleza? Bom, não tem uma regra, como tinha nos circuitos em série e em paralelo, nessas associações mistas a gente não tem uma regra única que resuma todas as resistências nele presentes em uma única resistência equivalente. A gente vai ter que usar as regras anteriores, tá? Descobrir que partes estão em série, aplicar a resistência equivalente em série. Descobrir que partes estão em paralelo, aplicar a resistência equivalente em paralelo. E a gente vai ter que começar de algum lugar. Então essa é a principal dica aqui, de onde a gente vai começar a simplificar esse circuito misto, para que a gente transforme ele num circuito simples com um resistor equivalente só. Bom, a dica é a gente não tentar começar próximo à bateria. Por que não? Olha só, o que a gente tem próximo à bateria. Na hora que você bate o olho nessa resistência de 1 ohm, você já acha, ó, por ela estar em linha reta com essa daqui, você já acha que ela está em série com essa segunda resistência de 1 ohm. Agora, o que a gente não se toca quando pensa assim é que o que define dois resistores estarem em série é passar uma mesma corrente por eles. Veja bem, a corrente sai aqui da bateria, vamos supor, 10 amperes, sai aqui da bateria, passa 10 amperes aqui nessa primeira resistência. Quando chega nesse nó, uma parte desses 10 amperes vai para baixo e a outra parte que finalmente passa aqui já não é 10 amperes mais, porque uma parte do 10 foi para baixo aqui. Então, galera, esses dois não estão em série de jeito nenhum, porque não passa a mesma corrente neles. Mas você olhou, achou que está em série, então toma muito cuidado, não dá para começar tão próximo da bateria assim, normalmente, beleza? Ah, professora, se eles não estão em série, então eu concluo que eles estão em paralelo. Opa, não também. Por quê? Porque, na verdade, essa primeira resistência de 1 ohm, ela vai estar em série sim, mas vai ser com essa bagunça toda de resistores aqui, ó. Quando eu simplificar todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores em um só, esse um só vai estar em série com essa primeira resistência aqui, beleza? Então, a gente tem que começar sempre, de preferência, o mais afastado possível da bateria. Vamos ver aqui, ó. Esses dois aqui, eu tenho certeza que eles estão em série? Tenho, né? Ó, passa somente uma corrente através deles. A corrente está aqui e de um para outro ela não se divide, beleza? Se passa a mesma corrente neles, eles estão em série. E como é que eu faço a resistência equivalente entre dois resistores em série mesmo? Só somar, não é? Então vai ficar 2 mais 8 igual a 10. 10 ohms, ok? Então, basicamente, eu vou substituir esses dois resistores aqui por um de 10, beleza? E agora sim, ó, eu tenho um de 10 aqui, outro de 10 aqui. Ah, posso somar? Não, porque agora eles estão em paralelo, ok? Se eles estão em paralelo, eu vou ter que fazer aquela outra regrinha lá. Que agora sim, como são dois só, a gente vai usar aquela regra mais simplificada, o produto pela soma, tá? 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, que é igual a 10 vezes 10, 100, dividido por 20, 100 dividido por 20 vai dar 5, né? Ok? Então, esses dois aqui eu vou substituir por um de 5, beleza? E agora, esse de 5 está em série com esse de 1, né? Porque passa a mesma corrente por eles, ok? Se eles estão em série, a resistência equivalente é a soma dos dois, né? 5 ohms mais 1 ohms, 6 ohms. Então, aqui eu vou substituir esses dois aqui por um resistor equivalente de 6 ohms. E agora, gente, 4 e 6 estão em série ou em paralelo? Em paralelo, né? Porque, ó, a corrente se divide. Existem nós entre eles e a corrente se divide, beleza? E digo mais, não só o 6 e o 4 estão em paralelo entre si, como eles também estão em paralelo com outro resistor, ó, o de 12. Então, temos 3 resistores em paralelo, já podemos simplificá-los de uma vez só. Vamos lá, ó. Fica assim, 1 sobre resistor equivalente, lembrando que o produto pela soma a gente só pode usar quando são 2 resistores, então se já são 3, a gente usa essa fórmula dos inversos aqui, tá? 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 6. 1 sobre resistor equivalente é igual. Qual que é o mínimo múltiplo comum aqui desses 3? 12, né? 12 por 12, 1 vezes 1, 1. 12 por 4, 3 vezes 1, 3. 12 por 6, 2 vezes 1, 2. Então, 1 sobre resistor equivalente, dentre esses 3 aqui, é igual a 4, 6 sobre 12. Multiplicando cruzado, 6 resistor equivalente é igual a 1 vezes 12, que é 12. Resistor equivalente é igual a 2, então, né? Então, a gente vai pagar isso tudo aqui. Esses 3 resistores vão poder ser substituídos por um de 2. Vou até aproveitar aqui, ó. Nem deu pra aproveitar, paguei 2. Beleza? E agora a gente tem um circuito em série, ó. Pra simplificar fica fácil, né? Resistência equivalente, então, vai ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3 ohms, beleza? Ou seja, aquele grande circuito misto que a gente tinha
pode ser simplificado no circuito simples com um resistor único de 3 ohms, beleza? Tudo aquilo dá na mesma do que um circuito simples de um único resistor de 3 ohms. E agora, vamos finalizar essa aula em estilo épico, vendo sobre os vilões e os heróis dos circuitos elétricos? Bom, os grandes vilões são os famosos curtos-circuitos, que recebem esse nome porque justamente eles acontecem quando o caminho de obstáculos percorrido pela corrente é curto demais. Vejam esse abajur, por exemplo. Fios desencapados se encostam aqui, ó, e ao invés da corrente, ó, a corrente I, ao invés de ela percorrer todo esse caminho, ó, até a resistência que acenderia a lâmpada do abajur, e depois voltar aqui, ó, ao invés dela percorrer todo esse longo caminho até a resistência, a corrente percorre esse caminho mais curto aqui, ó, vai só até onde os fios desencapados se encostaram. Ora, e qual o problema dela percorrer esse fio mais curto, né? Cortou caminho. O problema é que se ela não percorreu essa resistência aqui que era maior, provavelmente ela sentiu uma resistência desprezível nesse curto caminho aqui. E a gente sabe que resistências desprezíveis geram correntes elétricas altíssimas, tão altas que podem ocorrer faíscas ou perigo de explosões mesmo. Então, qual é o problema do curto-circuito? Além de a corrente não chegar aonde ela deveria, que no caso aqui era para acender a lâmpada do abajur, também podem ocorrer faíscas ou explosões se a fiação não suportar. Por isso que os curtos-circuitos podem ser considerados vilões dos circuitos elétricos, ok? Acontece que contra esses vilões, contra essas sobrecargas na fiação, nós temos os super-heróis dos circuitos, ou seja, os fusíveis e os disjuntores, além do fio terra que já vimos antes da quarentena. Bom, mas diferente do fio terra, que só era uma espécie de canal para que as sobrecargas rumassem para a terra, os fusíveis e os disjuntores, eles são mais intensos na missão deles de proteção. Eles são instalados para queimarem, no caso dos fusíveis, ou desarmarem, no caso dos disjuntores, quando a corrente atinge determinados valores próximos ao que a fiação não conseguiria suportar. Entenderam? Então, para impedir danos à fiação, eles queimam ou desarmam, e aí quando eles fazem isso, eles abrem o circuito. Lembra da chave que abre ou fecha o circuito para que passe a corrente? E assim, quando eles abrem o circuito, eles impedem que qualquer corrente passe. Então, eles impedem que uma corrente insuportável passe ali na fiação, beleza? E aqui temos um exercício que exemplifica bem essa interação entre os vilões e os heróis dos circuitos elétricos. Bora fazer? Sabes que o fusível desse circuito suporta correntes de até no máximo meio ampere. Quer dizer que se passa uma corrente de um pouquinho mais do que meio ampere nesse fusível, ele queima. E queimando, ele abre esse circuito, impedindo que qualquer outra corrente passe por ele. E aí, ele consegue cumprir a função heróica dele de proteger o circuito contra correntes maiores do que meio ampere, tá? Que bom que esse circuito tem um fusível, tem um sistema de proteção, ok? Porque acabei de identificar aqui nesse circuito também, ó, um vilão do circuito, um curto-circuito. Cadê, professora? Olha aqui nesse suposto nó. Não é um nó, mas parece, né? Quando a corrente chega aqui, vindo aqui do ponto A, ó, passando por esse resistor de 10 e chegando aqui nesse ponto que é o suposto nó, ela teria duas opções, teoricamente, né? Vir para esse resistor de 30, ok? Ou seguir aqui para cima nesse caminho livre. Qual que vocês acham que a corrente vai preferir? Olha, ela não só vai preferir, como ela já preferiu. Estou até achurando aqui de amarelo. É óbvio, né, gente, que a corrente vai preferir um caminho de resistência desprezível do que enfrentar uma resistência de 30 ohms, não é mesmo? Então, dizemos que esse resistor de 30 ohms está em curto-circuito, não vai passar corrente elétrica por ele, porque a corrente preferiu um caminho, ó, de menor resistência elétrica, a passagem dela, de quase zero resistência elétrica. Acontece que, quando a corrente prefere um caminho de menor resistência, essa corrente aumenta muito, né? Porque quem limita o valor da corrente são justamente as resistências. Já que não tem mais a resistência de 30 para limitar o valor dessa corrente, ela aumenta muito. Então, que bom que a gente tem um fusível aqui nesse circuito, beleza? Isso é para tentar explicar para vocês como é que funciona a interação entre
esse vilão, o curto-circuito, e esse super-herói, o fusível, tá? Mas, na verdade, o exercício pede uma coisa bem mais simples. Ele pede qual é a tensão entre A e B para que o fusível não queime. Primeiro, vamos substituir esse desenho todo bagunçado que eu já fiz aqui por um mais simples, em que a corrente ela sai do ponto A aqui, ó, passe por um resistor apenas de 10 ohms, depois percorra o fusível, um fio reto até o B. Então, percebam que isso aqui é um circuito simples. A gente pode representar simplesmente assim, ó. Pronto, agora está mais limpo o desenho, podemos continuar. Para a gente saber qual é a DDP da fonte para que o fusível não queime, basta a gente considerar o valor máximo de corrente que pode passar no fusível, que é meio ampere, multiplicado pelo valor da única resistência nesse circuito, que é 10. Você ri, não é? Ó, V é igual a R vezes I, não é? R vezes I é 10 vezes meio. V vai ser igual, então, a 5 volts, beleza? E é isso, galera. Só para dar um exemplo para vocês, tá? De como lida com curtos circuitos e com fusíveis dentro de um circuito, beleza? Legal, né, gente? A missão dos fusíveis e dos disjuntores nos circuitos elétricos. Meio abusiva, né? Essa história de queimar para os outros não queimarem, né? Mas, não se tratando de gente, né? Não são gente mesmo, então tá tudo certo. Agora, essa história de nos nós a corrente se dividir em dois caminhos, aí isso tem muito a ver com a vida real, não tem? Relações humanas também, quando começam a virar um nó apertado demais, a tendência também é fazer a mesma coisa, né? Bom mesmo é isso aí, ó. Quando alguém escolhe pousar ao teu lado, mesmo podendo voar, né? Aí não é nó também, né? Aí é laço. É bom, né? Um beijo. Fiquem com Deus, galera.